Seguirem palavras de acordo com o que existe na casa mental da criatura humana, no caso da Terra, médium ou não. Como o computador que se serve da programação gravada no disco. Dessa forma o pensamento do espírito, no caso da mediunidade, transforma a imagem em palavras ou palavra da linguagem programada do médium, no caso do escritor ou da incorporação, ou nas figuras no caso dos médiums pintores e na música numa peça semelhante ao estilo do autor. Nos escritores, o fenômeno é semelhante ao da música. A explicação de Platão abrira de repente um campo novo de entendimento para mim e compreendi que o entendimento das coisas do espírito depende diretamente da evolução de cada indivíduo em si mesmo e do avanço, progresso e evolução ou espiritualização do mundo. Logo, exclamei eu, se a criatura é de língua portuguesa, fala em português, se é francesa, fala em francês, se inglesa, fala em inglês e assim por diante. Exato. Se fala muitas línguas ou mais de uma, fala uma delas e se o espírito comunicante fala, então, a dele. Aí o espírito já está de certa forma programado quanto às palavras, não quanto às ideias, que serão as dele. Mas a criatura receptiva terá que ter a programação, da encarnação atual ou de uma encarnação anterior. Assim o médico também já foi médico ou farmacêutico ou cientista em outra encarnação anterior e o que escreve, terá sido escritor, e o que pinta, terá sido pintor. A regra é simples, meu filho, a natureza não dá saltos. Nem no seu mundo nem no nosso. 17. Ainda descendo e conversando descíamos e falávamos. Eu, cada vez mais brado com as informações. Percebi que a nossa vibração, ao descer, se tornava mais lenta e que nosso veículo espiritual ou perispiritual se tornava mais denso. Platão, naturalmente, vendo-me o pensamento, falou, como os espíritos mais elevados, e até nós mesmos, temos que diminuir a vibração do veículo espiritual de que nos servimos. Esse é um fato que concorre quase automaticamente. À proporção que descemos, vamos de certa forma nos materializando do mesmo modo que iremos nos espiritualizando à medida que subimos. O simples fato de pensar determina a condensação ou a exposição das células espirituais. Dizem que o Cristo iniciou a redução de suas vibrações para descer 4.000 anos antes do seu nascimento na Terra. Alguns espíritos superiores têm até que se reencarnar na crosta terrestre antes de se manifestar entre os homens. Seja para viver na Terra ou apenas para se comunicar mediunicamente. Fiquei silencioso meditando nas palavras do grande sábio espiritual. Platão, no entanto, acariciou meus cabelos fraternalmente. Do sol nascente avermelhados, àquela hora, anunciavam o amanhecer do mundo. A zona sob a claridade rosa do amanhecer apresentava-se como um lago de água transparente. Aqui e ali, surgiam como bolhas que vivem à tona de um lago de peixes que de mais fundo produzissem aquelas bolhas que vinham despontar na superfície. De fato ocorria assim. Alguns da superfície da água pareciam flores. Umas, enormes, brancas, azuis ou coloridas. 18. Sobre as faixas dos pensamentos da terra. Libramo-nos silenciosos sobre as nuvens terrestres como 3 pássaros errádios na manhã luminosa. Tudo era belo na calma do dia. O amanhecer parecia uma saudação sublime de Deus. Notei que alguns espíritos mais elevados singravam os céus por ali. Não nos percebiam porque as irradiações de Apolônio e Platão nos ocultavam de seus olhos ainda luminosos. Penetramos numa zona onde a quantidade de pensamentos era enorme e as corolas menores e às vezes minúsculas em número maior semelhante a cachos de rosas ou mini-rosas aglutinadas. Platão voltou a conversar sobre o assunto anterior, sentindo, naturalmente, minhas indagações íntimas. Disse assim: falo-lhe, como pode perceber, numa linguagem que você possa entender, porque se falássemos em grego, seria mais difícil para você transmitir aos homens lá da terra. Para lhe dar uma ideia bem simples, vamos materializar.
Numa certa fase bem material do pensamento, explicaríamos, uma força ou energia interior é a vibração inicial dessa fase, porque na realidade ele vem de um passado mais distante com características e processos mais profundos e sutis que nem os homens nem a ciência mais avançada dos homens, nesta época, não identificariam nem compreenderiam, por estar muito além das conquistas da descoberta das últimas divisões da matéria que a humanidade já conhece. Mas tomando isso como ponto de partida, o já conhecido ou admitido, partiremos daí e podemos dizer, uma força ou energia configura e projeta a imagem, que é o pensamento. Isto é, esta energia da mesma forma que a eletricidade corre através do tungstênio e ilumina a lâmpada. As diversas formas de lâmpada seriam, apenas para simbolizar, as formas dos pensamentos, mas esses pensamentos se revestiriam das palavras da língua ou língua anteriormente gravada nos veículos governados pela memória integral do espírito. No caso, consubstanciada numa gravação, como um disco de computador. E essa linguagem gravada pode ser o inglês, o francês, o hindu, o hebraico ou o português. Na verdade, na fase em que veremos o pensamento inicial, de onde partimos para nosso estudo é sempre imagem. Veja nas civilizações antigas do mundo, a linguagem era gravada por meio das figuras símbolos, de animais, índios ou criaturas humanas e seres humanos, isto é, aquilo que rodeava a própria humanidade. Aquela velha admiração antiga pelo sábio grego voltou a me dominar. Não, meu filho, para nós de um plano um pouco mais alto, mestre ainda é o Senhor. Nós somos apenas aprendizes e lá, todos sabem disso. Foi quando, pedindo licença ao sábio espiritual, Apolônio falou, Calicrates, você entendeu? Com a permissão de Platão, vou repetir o que disse e que se entenderá melhor no plano da Terra. Embora Platão já tenha dito na maneira mais simples possível, força, que seria como a eletricidade no processo de iluminação. A chama e a luz que poderia ser já imagem sem forma quase indefinida e a lâmpada, que representaria a palavra ou as palavras da língua que a seguir formarão a linguagem. No caso da música, o processo seria o mesmo. E na pintura já chegamos diretamente na imagem. Assim como nos outros processos de manifestação mediúnicas, levando-se em conta que tudo nasce de um ponto inicial, que é a vibração, semelhante a uma fonte de água, partindo da mente que é ainda para o homem um mecanismo muito complicado e delicado, que provavelmente você nem os seres da Terra entenderiam agora. Platão, paternalmente, aprovou o esclarecimento de Apolônio e exclamou, Deus seja louvado, Apolônio. Eu não explicaria melhor. Nós, descendo, havíamos atingido uma região muito clara e ondulada onde começavam a surgir algumas criaturas terrestres. Apolônio, imediatamente alertou. Tenhamos cuidado agora. São espíritos adiantados mas que, por estarem fora de nossa missão, não compreenderiam o que estamos falando e sem querer nos afastariam dos nossos objetivos. Foi quando vi que pensamentos bonitos em forma de flores saltaram de uma cabeça a outra dos espíritos que seguiam em grupo. O que é aquilo? Exclamei empolgado. Parecem luzes flutuantes. Vejam melhor, disse Apolônio. Penetram flutuando nas cabeças dos companheiros cujas mentes os absorvem. Que coisa interessante, quase gritei. Como pode ser isso? Por lei de afinidade. São espíritos afins, vibram igual e sentem igual. É uma espécie de troca, e esse fato os alimenta espiritualmente. Por isso os bons aproximados dos bons alimentam os bons e os maus aproximados dos maus alimentam os maus. Será sempre importante a aproximação dos espíritos santificados ou considerados bons porque nós receberemos alimento superior de que necessitamos e eles recebem vibrações de que precisam para continuar ajudando os que precisam mais. No mundo, lá embaixo, tal como aqui, vivemos de trocas incessantes. Eram tantos os ensinamentos novos que recebia, que comecei a ficar aturdido. Sentindo a situação interior,
Apolônio falou-me com brandura: você, filho, já está com a mente cansada. Vamos descansar ali. Apontou para uma espécie de oásis que exibia, a meus olhos, alguma cascata, e para lá nos encaminhamos lentamente. Percebi que na realidade nós não andávamos, no sentido que lhe damos na terra, mas deslizávamos. 19. Raios, irradiações, ondas. Continuávamos dizendo. Por nós, às vezes à distância, passaram grupos de espíritos. Naquela zona, quase que somente, entidades adiantadas ou elevadas. Mesmo assim não nos enxergavam, por influência de Platão e Apolônio, que emitiam irradiações e ondas que de certa forma, ocultavam-nos a visão deles. Observando que a irradiação de Platão, apesar de sua evidente humildade, ofuscava a visão espiritual, comecei a pensar naquele fato e indaguei do filósofo. Senhor, André Luiz se refere ligeiramente a raios, radiações, ondas. Mas não nos esclareceu ainda. Poderíamos saber como nas esferas espirituais se conceituaria isso. O venerável sábio grego olhou-me com carinho e disse: meu caro Calicrates, perdoe-me. Estou muito distante da Terra há séculos, o que me impossibilita de conhecer de pronto os conhecimentos atuais dos homens a fim de estabelecer comparações ou encontrar termos comparativos para ilustrar nossos conceitos materiais, como se entende ainda a matéria na Terra, embora na realidade, matéria como é entendida hoje, não existe. O que existe são vibrações em determinado grau de evolução que se diria, velocidade. O universo na verdade é todo espiritual. Apenas para que os homens entendessem na fase evolutiva da Terra, diríamos assim, tudo é espírito ou seja espiritual e a última divisão da chamada, erradamente, matéria está muito longe de ser a última, como por exemplo o vapor para o gelo e a pluma para o ferro. Ou o sonho da realidade. Apolônio poderá ser mais útil a você nas atuais circunstâncias. Apolônio não se fez de rogado e esclareceu, partindo dos conhecimentos populares da Terra, diremos que a vibração seria como o primeiro palpitar ou inicial do que se chama vibração. Como se um coração humano começasse a funcionar. No espírito inicia-se na mente e desencadeia o movimento vibratório dos corpos espirituais. No homem, do perispírito. Tal como a pedra tirada no lago, produz ondas decorrentes das radiações ou irradiações que nascem do pensamento vibrando. E os raios? Os raios você verá na crosta nascendo na mente disparados como tiros de revólver, como tiros de revólver. Sim, como tiros de revólver. E se forem muitos espíritos concentrados juntos, superconcentrados, até como um tiro de canhão. Tiro de canhão. Quer dizer que podem provocar uma guerra? Poderia. Entre os espíritos e entre os homens. Como Hitler mobilizou o povo para o mal e Gandhi para o bem. Eu estava estarrecido. Que coisa! Agora, eu começara a entender muita coisa. Platão olhou-me carinhosamente, compreendeu hoje o valor e o perigo da ideia. 20. Pelos caminhos da terra. Foi quando perguntei ao mestre Platão, Senhor, não seria isso o inferno? E ele respondeu, céu e inferno são estados de espírito. Onde se reunirem os bons será o céu, e onde se reunirem os maus será um inferno. Enquanto perdurar a maldade neles haverá em suas almas as chamas do inferno que são as chamas e tormentos da própria consciência culpada. O sentimento de culpa determina o tempo da condenação interior. Quando ela se extingue começa o céu, que é a tranquilidade e paz interior que em verdade constituem o céu. Deus não condena nem absolve ninguém. A criatura, espiritual ou não, vive no reino da lei, que a condena ou absolve no âmbito da própria consciência, que lhe cria o tormento ou a paz. Deus é lei e o universo é a área imensa em que ela se exerce. Infringir a lei é penetrar no domínio do inferno. Vivê-la é estabelecer o céu em si mesmo. Dito isto, o legendário Platão sorriu e disse, não pensem que esse pensamento é meu. Muito bonito, mas não é meu, de quem é então?
O sábio olhou-me enigmaticamente e esclareceu: é do nosso jovem Otino, que está mais atualizado com os pensamentos do mundo do que eu. Não se esqueça, Calicrates, eu sou do mundo grego. E deu uma gostosa gargalhada e continuamos descendo. 21. Muito próximo da crosta. De repente, notei que abaixo de nós o espaço escurecia, assim como na terra, o céu escurecia antes da tempestade. Assustado, quis saber de Apolônio o que era aquilo, pois via que em certos lugares aparecia aquela sombra, lagos ou manchas enormes suspensas no espaço. Mas nisso, o espírito colocou-me a destra na fronte, mais sobre a cabeça. Agora, você vai começar a sentir a visão se ampliar. De fato, comecei a sentir. Então, pediu Apolônio, fixe bem a vista, olhe bem. Reparei que flutuávamos sobre imensa massa de lixo, escuro ou cinza e marrom escuro, pegajoso, esquisito em alguns lugares. Espocava em alguns sítios. Estouravam aqui e ali, parece que como flores envoltas em fumaça. Aquilo são os pensamentos inferiores ou maus que nadam na atmosfera da crosta. Meu filho, a mente humana no cosmos gera pensamentos de luz pelos espíritos superiores, também pela inferioridade das trevas emite forças do mal e da escuridão. Essas ondas de pensamentos acumulados em certas zonas voltam a atuar sobre outras mentes humanas ou espirituais e desencadeiam as forças terríveis do mal que chegam até a provocar as guerras. Quer ver? Desçamos mais. A esse convite de Apolônio, descemos mais ainda ao encontro do mundo. 22. Sobre o mundo. Flutuamos sobre grande praça da capital paulista. A multidão regurgitava. Milhares de pessoas, cruzando-se misturadas, caminhando depressa, atarefada, na luta humana, diária. Homens, mulheres, moços e velhos, falando, discutindo, vendendo, comprando, nas lojas, nas calçadas, numa tremenda azáfama. Vi que da mente dessas criaturas partiam, como flechas, verdadeiros raios e pensamentos das mais diversas cores, a maioria escuros. Os pensamentos parecendo flores escuras ficavam flutuando a poucos metros de altura e caminhavam em sentido horizontal e se aglutinavam uns aos outros e iam se acumulando e formando uma verdadeira massa de lixo escuro, cinza ou preto, meloso, nojento, feio. Às vezes pousavam em muitas cabeças e eram absorvidos pelas outras mentes das outras pessoas, como que se aninhavam ali, como ovos ou filhotes num ninho de passarinho. Ovos de beija-flor, porém sempre escuros, ou como o ovo do chupim no ninho do tico-tico. Os raios, impulsionados por pensamentos sobre o império da mente, partiam das mentes em grande velocidade e atingiam o organismo espiritual das outras criaturas, lesando-as de alguma forma, produzindo-lhes irritação, ou os mais esquisitos resultados. Como eram pensamentos inferiores, por afinidade provocavam a movimentação de dezenas de outros semelhantes, que, como que brotavam, então, daquele fantástico ninho. E a semelhança do movimento das criaturas humanas da praça se movimentavam agitadamente no plano invisível, atacando uns e outros desvairadamente. Notei que os raios muitas vezes eram dirigidos e endereçados a certas criaturas e atingiam-nas. R. Ranieri. 23. Ainda estudando ligeiramente o processo mental, Platão havia nos deixado e se dirigir para esferas mais altas. Ficamos de reencontrá-lo no Portal do Sol, depois. Apolônio prosseguiu me ensinando, de conformidade com o programa previamente estabelecido. Eu estava assombrado e empolgado na esfera do pensamento flutuante. Tudo vibrava por ali. As criaturas, tanto materiais quanto espirituais, emitiam raios que partiam em todas as direções ou numa só que atingia o mesmo alvo quando direcionado pelo pensamento do ser, espírito ou criatura encarnada, e sempre acertava o mesmo alvo, impulsionados pela vontade que movimenta a energia que fazia também vibrar a mente. Ser vivo, ela gerava e movimentava novos pensamentos,
que por sua vez impulsionava novos pensamentos que movimentavam novos raios. Mais assombrado ainda, interroguei Apolônio: quer dizer que as pessoas ou os espíritos, se pensarem em alguém, emitem raios? Sim. Raios e pensamentos que as atingem. Se forem bons, raios e pensamentos bons, enviam-lhes raios e pensamentos bons, que as ajudam, e se forem maus, raios e pensamentos maus que as influenciam e prejudicam. Se os dois seres estiverem na mesma faixa vibratória e na mesma onda, a mente deles visada recebe os raios e pensamentos, absorve e se beneficia ou se prejudica. Como? E de que maneira se pode defender? Já não lhe disse que é uma verdadeira guerra. O jeito é ser bom e viver o bem. As normas se encontram no Evangelho, é só vivê-lo e transitar na estrada do amor e da fraternidade com Jesus ou, de acordo com qualquer outro sistema religioso que ensine a viver o bem, a fraternidade, a paz, o entendimento, a compreensão, a justiça, enfim, a lei de Deus. Procurar Deus dia e noite de toda a alma e de todo o coração. Com essas normas, muda-se de faixa vibratória e os dardos não nos atingirão. Por outro lado, pensando bem dos outros, enviaremos a eles pensamentos e raios que os auxiliam a melhorar. Não atingem a mente deles, às vezes, mas atingirão, por certo, o perispírito e a força de vibrar em favor deles. Colaboraremos para sua lenta mas efetiva modificação até que a mente comece a sentir os apelos do próprio organismo perispirítico, do qual é, de certa forma, a soberana e o centro. Aliás, que sobre isso falaremos de novo, no futuro. Eu estava pasmo com os esclarecimentos, mas começara a compreender. 24. Aprendendo ainda havíamos descido mais e pousamos no meio da praça. Espíritos e pessoas se misturavam. Pensamentos subiam da cabeça deles, raios partiam para todos os lados, de uns para outros como balas de revólver e desapareciam em contato com as cabeças, mergulhando nas mentes alheias. Aquilo de certa forma produzia uma balbúrdia e confusão. Perguntei: os homens têm consciência desse fato? Apolônio sacudiu a cabeça. Praticamente, não. Teoricamente, só alguns iniciados sabem. Na prática, só espíritos muito adiantados conhecem ou já viram. Ouvindo essas palavras, senti-me profundamente responsabilizado. Bem, esclareceu Apolônio, naturalmente, vendo-me o pensamento, o seu caso é diferente. Recebemos autorização de mostrar, mas para instruí-lo e transmitir a notícia para o mundo. Na realidade, sozinho, você não sabe nem verá. Infelizmente, você ainda não tem capacidade vibratória e percepção, porque ainda não atingiu o grau evolutivo que lhe dará a possibilidade de ver. Nós lhe ampliamos a estrutura mental provisoriamente, para ver e perceber no futuro. Com a evolução você chegará lá. E os outros seres, os homens? Eles terão menos que você, talvez muito menos. Receberão as notícias que você lhes transmitirá e acreditarão se quiserem ou não, apenas isso, e qual a utilidade? Há diversas, começarão a pensar no assunto, talvez mesmo a pesquisar e estudar e se prepararão mentalmente para encontrá-lo no porvir. Pelo menos, ficarão sabendo que existe. Além disso, com essas informações será fácil entender outras coisas que ainda não entendem. Acho que isto é mais importante. Pensativo com as palavras pronunciadas por Apolônio, mal percebera que entráramos porta dentro de uma loja, magazine, onde centenas de pessoas faziam compras, eram atendidas por mocinhas ou rapazes ou conversavam. Verifiquei que cada uma delas era envolvida por aura de colorido diferente, que era a irradiação do próprio organismo espiritual. Verdes, azuis, vermelho, cor de abóbora, marrom ou cinza, mas ali não vi nenhuma de cor preta. O espírito informou que naquele lugar, com tantas mocinhas, rapazes e crianças, eram muito raras as cores escuras. Havia muito rosa, abóbora, amarelo, poucas verdes, nenhuma branca,
muito vermelho e outras cores e tonalidades desconhecidas dos homens da Terra. As crianças e os jovens emitem comumente radiações e raios bons e que produzem coloridos suaves e benéficos. Os maus emitem cores desordenadas e irritantes. Ainda que predomina a luta do bem e do mal. Eu continuava assombrado com tudo aquilo que eu conhecia por ouvir falar ou por ter lido em livros, mas na prática, aquilo impressionava. É por isso, meu filho, disse Apolônio, que o Evangelho deve e precisa ser vivido, só lido e ouvido, não basta. Ler e ouvir e executar, esta também é a lei. No salão, porém, havia uma lanchonete onde algumas pessoas, sentadas em tamboretes altos, comiam e bebiam cervejas, vinhos, uísque, refrigerantes e diversas bebidas alcoólicas. 3 senhores de aspecto respeitável e com certeza, comerciantes ou industriais, falavam de negócio e às vezes rindo diziam piadas. Notei que da cabeça deles exalava uma névoa de colorido escuro, cinza, que circulava à volta deles. Mas, detidamente, percebi que do mais velho partiam raios emitentes e de volta que atingiam as outras que começaram a se irritar e não demorou que logo iniciassem uma discussão agressiva sobre negócios. E não demorou que começassem a se agredir mutuamente com palavras de baixo calão. E quanto mais falavam as névoas cinzas mais se avolumavam, cresciam e envolviam e aumentavam o número de raios como raios e relâmpagos numa noite de tempestade. Como fumaça, aquela névoa se espalhava pelo magazine todo. De todas as cabeças irradiavam cores que variavam de conformidade com os sentimentos e pensamentos de cada um. Quanto mais intensos, mais coloridos. Sentimentos puros, claros ou de cores belas, rosas, brancas, azuis, verde claro e outras tonalidades que o homem não conhece. Se sentimentos maus, mais escuros, cinza, verde escuro, vermelho escuro e até sanguinolentos. E a irritação ou a violência se alastravam para os outros seres. Ondas. Notei também que uma irradiação circular se irradiava em torno de cada um vibrando mais intensamente, crescia e flutuava de maneira ondular, no espaço. Aquilo, meu filho, esclareceu o espírito, aquilo são ondas que vibram nascendo de cada um, se propagam e flutuam e marcham em qualquer direção. Às vezes atraídos, por afinidade, por outras ondas afins, pelo bem ou pelo mal. E muitas vezes até se abraçam e vão pelo infinito. Assim, há seres que vivem juntos no espaço. São ondas que brotam de outros seres. Não são seres mas têm vida. Olha, num certo modo de ser até se poderia dizer que se amam. Fiquei estático verificando que na realidade eu sem querer estava penetrando no conhecimento do universo. Ainda ouvindo falar das ondas de repente, notei que na praça, alguns espíritos além de enviar raios maus e escuros, a outras criaturas, atiravam bolas de material escuro semelhante, pela contextura, ao algodão, que atingiam essas pessoas e mesmo espíritos, e lhes causavam mal. Às vezes, até parecia a guerra de bolas de neve. Eram vibrações condensadas. Partiam-lhes do organismo e pareciam verdadeiras mãos que as atiravam. Cochichei para Apolônio, parecem verdadeiros demônios, sim, lembram as figuras diabólicas do inferno de Dante. Não deixa de ser um pouco das zonas mais abrasadas. Cada um leva para onde vai ou estabelece onde vive o seu céu ou o seu inferno. Como lhe disse, o céu e o inferno são estados de espírito que vivem dentro de cada um. Faz o bem e estará criando o céu no seu interior. Faz o mal e edificará, pouco a pouco, o inferno na própria alma. Aqui, também, se repete aquele esclarecimento espiritual, cada um é o construtor de si mesmo sob a misericórdia divina. Ao homem, na terra, cabe fiscalizar e manter o equilíbrio necessário. Aliás, no universo inteiro, a lei do equilíbrio é o fundamento eterno. Onde há o desequilíbrio há desordem. Em todas as áreas do comportamento humano o equilíbrio e a disciplina são fundamentais.
A marcha para o amor universal precisa alcançar primeiro o equilíbrio. Esses seres que vemos agora na praça, são seres desequilibrados em diversos setores em que governa a própria mente. Se os homens atentassem nesse ponto e compreendessem que todos os seus sofrimentos decorrem da falta de equilíbrio e retornassem ao equilíbrio do princípio, eles seriam mais felizes e as guerras desapareceriam do mundo. Contemplei respeitoso Apolônio que me falava sereno, como um pai. As palavras do Espírito caíram-me na mente e no coração como chuva de prata e senti realmente que o céu e o inferno eram construções eternas de nós mesmos que nasciam e cresciam em nosso interior criados pelos impulsos voluntários ou involuntários de nossa própria vontade. Sentia que como pêndulo, ora criávamos o inferno, ora criávamos o céu, construíamos um e destruíamos o outro, alternadamente, quase. Até que o espírito ou criatura conquistasse o equilíbrio permanente, o que seria a felicidade eterna. Era a luta do bem e do mal de que nos falara Krishna e de que nos dera provas Jesus. À nossa frente a praça regurgitava de espíritos e criaturas, e a guerra continuava e a luta era a mesma. As criaturas, encarnadas ou desencarnadas, irradiavam ondas que as envolviam e contornavam como as faixas de um disco long play, onde estavam gravadas as suas vidas passadas, e imagens, sons, vozes, acontecimentos, emoções, sensações e sentimentos. O hoje na realidade, será ontem e o presente era o passado. Assombrado ainda, consultei, Apolônio, mas como em mim mesmo, não percebo todas as vidas. O passado aflora gradativamente à proporção que evoluímos e desperta à medida que já temos entendimento maior para entendê-lo sem nos confundirmos nem estabelecer confusão à nossa volta. Meu filho, como espíritos, quando atingimos a responsabilidade maior, nos tornamos também merecedores de maior apoio e conhecimentos maiores. Não está escrito, a cada um segundo as suas obras? Pois é isso, e assim será. 25. Passeio. Continuamos volitando sobre a praça e observando os espíritos e os homens. Era uma colmeia viva. Estavam todos misturados. Vi alguns espíritos que agora estavam desencarnados e que eu conhecera na superfície ou crosta da terra, na vida social. Vi até alguns que não me viam, porque por providência de Apolônio, eu estava em outra vibração. Notei que alguns eram belas criaturas no mundo, no corpo físico, embora eu reconhecesse, mostravam-se agora feios, horríveis. Outros que conheci, feios, agora se apresentavam belos. Apolônio explicou, nem sempre o corpo revela a beleza ou a feiura do espírito. Aqueles são o que na realidade são. Nestas esferas, quase sempre, apresentam a sua evolução real. Embora muitos espíritos, por humildade exibam a fisionomia vulgar e até feia. Isso aliás, acontece também na Terra. Grandes espíritos, para não serem tentados ou não ofenderem as outras criaturas se apagam numa aparência comum e não exibem a inteligência ou o conhecimento real que possuem. Mas quando conheciam homens ou mulheres do campo, da lavoura, ou simples domésticas que não são quase considerados, exprimem conceitos e raciocínios que os fazem repentinamente admirados. Contudo, leva-se a conta do acaso. Assim, meu filho, no mundo, há santos, gênios e anjos, que aí vivem e passam quase que desconhecidos. Estão completando alguma coisa que lhes falta ou cumprindo uma missão que só o futuro deixará clara sua passagem ou vão e vêm completamente desconhecidos, porque isso é bom para eles. Apolônio conduziu-me através da praça, dos espíritos e da multidão de encarnados que por ali transitava. Não nos viam. Nós os víamos a todos. Eu acreditava que via. Meu orientador espiritual, porém, esclareceu, você, meu filho, também não vê a todos. Há alguns que passam por nós e você não os vê porque vibram mais intensamente que você. Olhei à minha volta e não vi ninguém diferente que me sugerisse qualquer coisa também diferente. De fato, se existia e tinha que existir, porque Apolônio falara,
Realmente eu não percebia. Era questão de vibração mais intensa, dissera ele. Na realidade, os espíritos se misturavam com as criaturas luminosas e as influenciavam de alguma maneira pela mente, pela audição, pelas sugestões de todo tipo. Pela proximidade de vibrações, a influência dos espíritos inferiores era mais frequente, de modo especial, sobre o sexo masculino e sobre as mulheres perdidas, principalmente, as que vagam à noite. Esclareceu Apolônio. E as autoridades gozam de justiça especial? Perguntei lembrando-me de uma informação humana que ouvira há tempos. Sim, confirmou o espírito. Especialmente, os homens que lidam com a lei, juízes, delegados, autoridades desse setor, enfim. Tem uma couraça que os protege, senão não poderiam cumprir as suas responsabilidades com isenção, desde que mantenham uma conduta pura. Se tem o hábito de orar, melhor. Você acha que no mundo uma multidão igual a essa pode prescindir de justiça? Olhei a multidão e compreendi, por isso, Deus através de suas leis e com o concurso da misericórdia não abandona as criaturas e as autoridades ao sabor do acaso. As palavras do Espírito eram sábias e me impressionaram vivamente. Na realidade, no mundo ainda imperava mais a justiça do que o amor. 26. Reencontro. Estava na hora de retornar, para o encontro com Platão. Por simples ato de vontade, passamos a subir. Parecíamos flutuar e subíamos a grande velocidade. A Terra voltou a ficar lá embaixo, e nós como pássaros deslizávamos na atmosfera e atravessando a ionosfera, logo depois de atravessar a ligeira camada de ozônio que protege o planeta na zona do polo. O planeta muito azulado se tingia, naquela hora, que era a hora da madrugada, de diversas cores. Na Terra, amanhecia o dia e numerosos espíritos já se movimentavam, lá embaixo em direção aos seus lares terrestres, de onde saíram ao entardecer e se misturaram com os milhares que buscam o prazer à noite, prazer que não encontram em casa. Os que não encontram o caminho e o amor com a companheira ou companheiro ou mesmo no seio da família, saem à noite e buscam os lugares mais estranhos aos homens honestos, os lupanares e, na linguagem de hoje, as boates e os motéis, ou então encontram consolo nas conversas e distrações de acordo com a sua maneira habitual de pensar. Há aqueles que procuram as mesas de jogo ou os lugares em que se conversa de futebol. No entanto, no final a maioria se atira nos braços das mulheres perdidas e se afogam no álcool em companhia de espíritos atrasados inferiores e quase sempre sem nenhuma qualificação. É doloroso ver à noite o terrível espetáculo dos seres decaídos do submundo da Terra. Homens de elevada posição social, respeitados na vida comum, são na realidade mendigos espirituais e réprobos na vida espiritual noturna. Aí se libertam de toda a coação moral e se transformam nos monstros espirituais que a carne encobre. Expressam toda a medonha realidade da própria alma. Alguns se entregam a um sofrimento sem limites porque não querem errar e erram compelidos pela necessidade que não podem satisfazer. O lar é sempre o refúgio das almas e o abrigo onde encontram proteção, de modo a se defenderem de si mesmos, amparados por aqueles que as amam e que com elas convivem. Não é à toa que o Instituto do Casamento impõe exigências rigorosas. Os espíritos que se reúnem no recesso do lar gozam de proteção especial, a fim de uns colaborarem para construir a fortaleza dos outros de modo a fornecer-lhes as armas de defesa de suas conquistas milenares. Aí é que cumprem as mais duras provas e se exercitam os melhores meios de proteção, afastando os seres dos vícios e das fraquezas da terra, preparando-os para as ascensões gloriosas do Espírito Eterno. Eu ainda meditava nessas coisas quando ouvi Apolônio que dizia: prepare-se, estamos chegando. De fato, aproximávamos-nos do Portal do Sol e já apareciam à distância os seus magníficos jardins de luz, de um sol colorido, que não se vê na Terra e nem permite a atmosfera terrestre. Assim que pousamos no solo do portal, avistamos Platão que andando lentamente, como se estivesse na Grécia, meditava.
Vimos de longe o que estava profundamente concentrado porque de sua cabeça sublime luz de todas as cores inimagináveis se irradiava. Por onde passava ia deixando um longo rastro de luz. 27. O sábio recebeu-nos com alegria suave e sincera. Como sempre abraçou-nos. Seus olhos, de um azul profundo, guardavam carinho e doçura. Os jardins do portal eram imensos e se perdiam na distância, colorindo o espaço com a luz de mil cores. Disse-nos com bondade: já obtive de nosso irmão Francisco autorização para a entrada e visita de vocês no portal. Contemplei a enorme construção de linhas diferentes à nossa frente. Subia-se por uma rampa que desaparecia para dentro do edifício, que era todo de uma espécie de plástico rosa e nos dava a ideia de leveza e transparência. Ali não via as construções pesadas da terra. Tudo era leve e transparente. Por isso, meu filho, falou o sábio, chamam de Portal do Sol. Aqui vivem em colônia numerosos espíritos superiores que se dedicam à música sublimada e às artes mais elevadas do Espírito Eterno. Dirige o portal nosso amado irmão Francisco. Francisco de Assis? Indaguei mentalmente. Sim, respondeu o sábio. Aqui vivem os espíritos que já alcançaram um grau elevado de espiritualidade e atingiram o conhecimento maior. Passam então, pela segunda morte, a que se refere Jesus. Mas o que é a segunda morte? É um fenômeno semelhante ao que acontece na Terra, ou à superfície da Terra. Lá os homens não deixam o corpo físico por morte deste ou paralisação definitiva dele. Aqui se processa alguma coisa semelhante. Abandona-se o corpo espiritual ou perispiritual, que se desfaz e entra-se na posse de outro que é um corpo de vibração mais elevada com mais luminosidade, força e poder. Você não se lembra de Paulo, o apóstolo, quando disse: conheci um homem que foi ao terceiro céu. Pois é, meu filho, ele veio até aqui e voltou. Olha, hoje, por acaso temos alguém que se submeterá à segunda morte e pediu aos nossos superiores essa graça, que lhe foi concedida. Estão dispostos a assistir? Apolônio assentiu com uma atitude de humildade e respeito, e eu me alegrei com a notícia. Todavia, perguntei, venerável irmão Platão, mas a segunda morte não é resultado da desintegração do ser? Não, não há desintegração do ser. O que há é uma queda contínua em si mesmo, pela degradação que levará a criatura até ao desaparecimento como criatura criada. Entendeu? Balancei a cabeça, significando que não entendera. Para mim é muito difícil entender. Mas você entenderá um dia. Receba agora como primeira notícia. Ali havia alguns espíritos que andavam e conversavam pelo jardim. Impressionava-me a extensão do jardim que se perdia na distância imensa. As flores de uma beleza nunca vista por nós vibravam intensamente. Aquele que vai ali, esclareceu Platão, é nosso amigo Aristóteles. Mas Aristóteles não era materialista. Na Grécia, bem, lá ele ainda procurava a verdade, disse delicadamente o filósofo, mas já encontrou há muito tempo. A verdade, para ele era naquele tempo, uma obsessão. Não foi discípulo? Perguntei abruptamente. Quer dizer, eu nunca tive discípulo, acrescentou modestamente o grande espírito. Eu sempre tive amigos, e, agora, aprendi que são filhos espirituais. Aristóteles hoje é meu filho espiritual, nascido do pensamento do Cristo. De fato, se vermos com os olhos do passado e o pensamento do mundo moderno, poderia ser considerado quase um materialista. Mas não era. Ele apenas buscava a verdade, despreocupado do espírito. Por isso, como todos nós, foi considerado estacionado no tempo, que é apenas uma longa espera, até que despertasse para as coisas espirituais. Na Terra, junto com Demócrito, pode ser hoje considerado um dos pais da ciência, pela maneira positiva de ver os assuntos. Afinal, meu filho, todos nós que estacionamos aqui, estamos estudando e aguardando mais evolução para nos transferirmos para o portal da luz,
onde reina e permanece Jesus Cristo. Essas revelações aparentemente simples, caíram-me na alma como o orvalho da manhã na corola da flor. Quedei-me pensativo e Platão laçou meus ombros carinhosamente com seus braços de pai. 28. Ainda nos jardins. O amor espiritual. Os jardins irradiavam muita luz e beleza, não havíamos visto nada igual. Platão era uma figura impressionante e bela. Exercia sobre nós uma estranha e esquisita atração. Tínhamos o sentimento de que ao mesmo tempo que nos atraía e empolgava aquela atração que se irradiava dele, com uma força que nos acorrentava, era como a claridade que iluminasse um quarto escuro, onde os móveis velhos e as roupas sujas que ali estavam surgiam a claridade com toda a sua hediondez e mediocridade. Ele nos iluminava por dentro e víamos então a pobreza da alma e as deficiências do próprio espírito. Sentíamos-nos tão pequenos e insignificantes diante de sua grandeza. Não nos sentíamos humilhados, mas compreendíamos melhor a nossa pequenez. Ele, no entanto, exibia uma humildade ou simplicidade a toda prova. Enquanto pensava nessas coisas, compreendendo ou vendo as minhas indagações, o sábio disse: meu filho, eu nada sou, só o Senhor é tudo em todas as coisas. Aqui, há criaturas melhores do que eu. Veja Francisco, que nos dirige, na sua humildade e amor às criaturas. Mas eu ainda não vi Francisco, pensei silenciosamente, mas verá um dia. E aí os seus olhos hão de contemplar a luz do Senhor. Então compreendi a imensa humildade de Platão e percebi que nas esferas espirituais mais elevadas a humildade parecia ser norma geral. Platão tornou a falar: meu filho, só se chega até aqui, pela humildade de coração e de espírito. Não há outro meio, a não ser em viagem acompanhando um ser superior ou a sombra e a evolução dele. Como discípulo e mestre vi logo que com toda a delicadeza, se referia ao meu caso e me envergonhei. Não se envergonhe, disse ele ainda, lendo meu pensamento. Humildade não se aprende, é resultado da evolução, conquista laboriosa do próprio espírito. Os mais sábios, por força da lei, são seres que conquistaram a humildade e a evolução através dos milênios. Não tome a humildade como graça de Deus, mas como trabalho e labor do espírito. Cada um é o construtor de si mesmo sob a misericórdia de Deus. Lembra-se. No entanto, prosseguimos andando. Pequenos grupos de espíritos em pé, conversando ou sentados em bancos de material leve e transparente, mais do que o plástico da terra, entretinham-se em animada conversa. Foi quando um grupo de espíritos jovens aproximou-se de Platão, saudou e abraçou-o alegremente. Um espírito de avantajado porte os conduzia e Platão apresentou-o: este é nosso amigo Empédocles, companheiro da velha Grécia de Sócrates. E Sócrates? Pensei, onde estaria? Às vezes vem até aqui e nos visita. Vive numa esfera acima da nossa. Meu filho, na Grécia, ele já era mestre. Continua evoluindo, mestre Platão, lá vós fostes amigo dele. E ainda sou amigo e discípulo. Ensinou-me muitas coisas e ainda aprendo com ele. Embora aqui, ninguém se considere mestre, para mim ele ainda eu o trato como tal. Considero meu pai espiritual. Nós nos amamos muito. O amor, nessa esfera é diferente e mais intenso que na Terra. Os seres se amam espiritualmente sem qualquer referência ao sexo. É o amor das almas. Assim, como o néctar da flor. Prepara-se o amor e vive-se o amor, que aqui se traduz por uma irradiação dos sentimentos superiores e sublimados e por uma atração do espírito, quase divina. Sei que não entendeu. É difícil entender. É preciso sentir e viver esse tipo de amor para entendê-lo. Questão de evoluir um pouco. Você poderá a princípio compreendê-lo intelectualmente só depois que viver é que o entenderá. Foi o que Jesus disse com as palavras: tomai e comei, este é o meu corpo. Tomai e bebei, este é o meu sangue. É como uma flor que nasce do nosso organismo espiritual em determinado período de nossa evolução espiritual. Primeiro,
se ama todos os seres e depois por acaso se percebe que esse amor é mais intenso relativamente a determinada alma. É o que se chamou de almas gêmeas. Duas almas no final se fundem numa só. Por exemplo, algumas para você entender, Francisco, nosso pai e Clara, nossa mãe, que já se fundiram numa só alma, arrastados por intenso amor espiritual. Naquelas alturas, mergulhado de intensa vibração na leve e sublime emoção espiritual, sem saber porquê, me comovi até as lágrimas. Platão abraçou-me e acrescentou: amor espiritual é isso. Você sentiu os seus efeitos num momento só. Os espíritos que o atingem por evolução sentem isso permanentemente com mais intensidade ainda. Essa é apenas uma face do amor espiritual. É preciso senti-lo para entendê-lo. Eu estava assombrado. Como sentir aquilo? Platão sorriu misteriosamente. Eu fiquei pensando, será que ele me transferira dele mesmo por algum meio que eu desconhecia aquela capacidade de sentir o amor espiritual? Mas ele não disse, apenas sorriu. Apolônio seguia-no silenciosamente. Surpreendi-me. Parecia ouvi-lo dizer-me: Calicrates, a presença do nosso venerável mestre Platão nos enche a alma de alegria espiritual e aqui cabe a ele falar e ensinar. Platão acrescentou: meu filho, nosso amigo Apolônio tem toda a liberdade de falar e ensinar, a sua modéstia é que o inibe. É espírito que tem trânsito livre por aqui, merece todo o nosso respeito e amor. Notei a delicadeza de Platão. Vocês foram admitidos ao Portal do Sol para assistir uma alma respeitável que já alcançou o direito de passar pela segunda morte. É uma experiência fascinante a que se refere o ensino de Jesus constante do Evangelho. Vocês ficarão ainda por aqui por uns dias. Na hora oportuna serão chamados ao salão onde assistirão ao trabalho ou à cerimônia da segunda morte. Nosso abnegado companheiro se submeterá a essa operação e vocês verão o fenômeno ou o fato que se processará. Enquanto isso, conheceremos melhor o nosso jardim, que poderia ainda ser denominado por vocês de Jardim de Academus, agora no plano espiritual ou no Portal do Sol. Conheceram assim muitos companheiros que há muito vieram da esfera de baixo, embora de vibração superior e elevada. Realmente, fomos encontrando, em nosso passeio pelo jardim, numerosas figuras que conhecéramos na Grécia, ao tempo de Sócrates. Algumas delas viveram todo o drama do sábio, fato esse que, segundo promessa de Platão, nos caberá relatar um dia, mediunicamente para os homens da terra. Alegrou-nos a notícia que também nos anunciava uma grande responsabilidade. Percebendo meu pensamento íntimo, esclareceu o mestre Platão, nosso irmão Altino, que muito ama a Grécia e que tem profundos laços de amizades com nosso amigo Sócrates, já aceitou o encargo do trabalho do qual você participará como médium e o receptor dos pensamentos e imagens que transmitirá junto com os fatos. Há mais de 200 anos esse assunto começou a ser estudado aqui no portal. Apenas durante 2 séculos encontrou a oposição do próprio Sócrates, que por uma questão de humildade acha que não se deveria tratar do assunto que focalizava a sua pessoa, mas do Portal da Luz, que é a esfera superior de onde veio autorização para se transmitir a história emocionante do sábio, por necessidade de conhecimento da humanidade. Assim, meu filho, você tem nos ombros nobilíssima responsabilidade, o que será muito pesado porque na época de Sócrates você também estava lá. E Platão sorriu paternalmente. Súbito, Platão apontou-nos Demócrito, que se aproximava rodeado de discípulos de alta envergadura. Abraçaram-se euforicamente e o filósofo disse: querido irmão Demócrito, soubemos que retornaste da terra há algum tempo já, depois de com êxito ter cumprido a tua missão coberto de glórias espirituais. Demócrito agradeceu, mas informou: meu caro Platão, cumpri, realmente, a tarefa que me foi designada. Porém, estou muito preocupado com os perigos e responsabilidades dela. Mas não te cabe nenhuma responsabilidade,
Temo pelos homens que poderão desviá-la de seus nobres objetivos da paz. Isso pode acontecer, acrescentou o sábio Platão. Fizeste a tua parte, compete agora a outro departamento especializado controlar ou pelo menos tentar controlar o bom uso do conhecimento que o mundo recebeu. Como Apolônio observou minha aflição, murmurou, tratam da energia nuclear e da bomba atômica, a cujos estudos para sua concretização Einstein deu decisiva contribuição. Foi assim que compreendi que Einstein era o mesmo Demócrito que permanecera na Terra quase 100 anos. 29. Demócrito e a Segunda Morte. Soube também e até estou convidado para assistir à cerimônia gloriosa da sua segunda morte. Demócrito exibiu certa preocupação na fisionomia e disse, estou bastante preocupado. Platão abraçou e falou-lhe suavemente com carinho, meu caro, os nossos benfeitores estarão conosco e tudo correrá bem. Não és o primeiro nem serás o último. Toda morte é morte que enseja a vida e uma vida maior sempre. Jesus estará conosco. Ora com fé e coragem. Demócrito expressou na fisionomia uma agradável manifestação de serenidade e compreensão. É natural, meu amigo. Disse-lhe Platão. Toda morte parece um mistério, mas você sabe que no universo, na realidade só existe vida, a empolgante vida. A morte é quase uma ficção. Nada estaciona e cessa definitiva e permanentemente. Tudo é atividade e movimento, desde a intimidade da célula e da molécula até as estrelas e os grandes corpos celestes. Tudo gira e tudo se move. No silêncio da intimidade estelar vive a alma do universo. Deus está em tudo e em todas as coisas e nada está parado. Mesmo o que chamam o nada não passa de ficção. Por isso, não há lugar para a morte definitiva como entendem os homens. Notei que as fisionomias dos dois filósofos no calor da conversa se modificavam. Eles voltaram a ser dois belos jovens gregos antigos. Apolônio falou-me alegremente, Calicrates, o espírito não envelhece. Pelo contrário do corpo que envelhece e se desgasta, o espírito pelo conhecimento, sabedoria, amor e evolução fica cada vez mais jovem e alcança sublimes padrões de beleza imortal. Por isso, viver pelo espírito é conquistar cada vez mais beleza interior que se manifesta na própria fisionomia espiritual da alma. Não se lembra de Dorian Gray? E de Beatriz do Dante? Em Dorian Gray, Oscar Wilde, que era notável médium, descreveu mal que, fixando no retrato, na verdade retratar o verdadeiro Dorian Gray, a Beatriz, que Dante contemplou no céu. Morte seria estagnação e a morte e estagnação não existem no universo de Deus. Depois disso, Demócrito partiu feliz e radiante de tranquilidade. No firmamento brilhavam as estrelas e nos jardins do portal onde os grandes poetas e os notáveis filósofos conversavam. As flores luminosas pareciam outras tantas estrelas despregadas do céu. 30. Pelo jardim. Andávamos pelo jardim admirando as flores luminosas, que nos pareciam flores pendentes de hastes eletrificadas e de cujas pétalas irradiavam luzes coloridas que à noite davam estranhos desenhos por toda a parte iluminando o céu. As criaturas espirituais que encontrávamos de vez em quando, embora apontadas muitas delas como figuras respeitáveis da história humana, exibiam fisionomias jovens e risonhas denotando a alegria interior de que se achavam possuídas. Platão já nos esclarecera que algumas eram residentes no portal enquanto que outras eram apenas visitantes ou convidados. Vimos também pássaros de grande porte e pequenos pássaros cantores que lembravam, embora mais belos e de variado colorido, os pássaros da terra. Cantavam sublimes melodias e suaves e inesperadas canções. Pensei no paraíso. Platão, porém, alertou. Meu filho, aqui não é o paraíso de que você já ouviu falar. Somos apenas uma colônia mais elevada onde os seres que aqui habitam são mais delicados e se vestem de roupagem mais bela e delicada. Acontece que o universo modifica à proporção que os seres que o habitam se espiritualizam e evoluem. O pensamento aqui é o mais veloz e ágil.
A evolução dos seres mais adiantados influencia e acelera a evolução dos seres de menor evolução que com eles convivem. Cada um dá e recebe. Aqui também é dando que se recebe. Mas é preciso viver o ensinamento do amor sem limites e sem esperar retribuição. O egoísmo contrai e retrai o espírito mesmo na sua forma espiritual que o amor lhe dá expansão e o